nossos vídeos, eu pergunto para o Bolívar se existe democracia sem economia de mercado. Muitas pessoas nos escreveram pedindo para definir economia de mercado. Por isso chamamos o economista Eduardo de Faria. Ana, gostaria de agradecer o convite que você e o Bolívar me fizeram. O que é economia de mercado? É a economia da troca. O mercado possibilitou que produtos e serviços sejam trocados entre diferentes indivíduos. A economia de mercado não é uma invenção do homem, um produto da intelectualidade humana, do ser humano, como se pode dizer da economia planificada. Ela é fruto da própria evolução da organização humana. A habilidade individual em se dedicar a determinadas tarefas em detrimento de outras acarretou na divisão do trabalho e tornou exequível a produção de excedentes. Ao produzir mais do que necessita, o indivíduo buscou complementar seu consumo trocando parte da sua produção com outros indivíduos. Portanto, a divisão de trabalho é a base do surgimento das trocas, que no início eram entre mercadorias, as chamadas trocas diretas, e depois passaram a ser intermediadas pela moeda. Se as trocas existem desde a criação da divisão do trabalho, então por que o capitalismo é tão recente na história da humanidade? Ao longo da história, podemos encontrar as trocas em diferentes formas de organização social, como, por exemplo, na Grécia e na Roma antigas. Durante a Idade Média, onde a vida girava em torno dos feudos, as trocas perderam relevância, ainda que continuassem a existir nas cidades. Com o fim do feudalismo, o comércio e depois a indústria assumem papel proeminente e o mercado se consolida como um ambiente fundamental onde a economia se desenvolverá. É o advento do capitalismo, a economia de mercado por excelência. Quais são as principais características da economia de mercado? As principais características da economia de mercado são a divisão do trabalho, a propriedade privada dos meios de produção, a liberdade de ação dos indivíduos, o uso da moeda como meio de troca, o sistema de preços como indicador de valor e, portanto, escassez, e a livre competição entre produtores, possibilitando que todos possam participar do mercado. Por que a democracia é importante para a economia de mercado? O mercado garantiu que o talento e o conhecimento científico fossem rentáveis para seus portadores e impulsionou a sociedade a lutar para democratizar oportunidades e regras para os cidadãos, como, por exemplo, o direito à propriedade privada e a liberdade de ação dos empreendedores. Essas reformas institucionais e a democracia dela decorrente estão na base do grande desenvolvimento econômico observado a partir do século XVII e acabaram criando o casamento perfeito entre democracia e capitalismo. Você pode me dar exemplos de países e seus regimes? Todos os países desenvolvidos hoje são economias de mercado com regimes democráticos. Há, no entanto, países que permanecem amarrados a regimes não democráticos ou com pouca democracia, onde as regras são feitas para beneficiar os donos de momento do poder. Aqui há muitos exemplos, mas olhando para o cenário atual, podemos separar as diferentes alternativas de regimes políticos e economias da seguinte forma: economia de mercado e democracia. Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Japão e Europa Ocidental. Em suma, os países desenvolvidos. Economia de mercado e ditadura, Vietnã e China, entre outros. Ditadura com economia planificada, Coreia do Norte e Cuba. Autoritarismo e economia de mercado, Rússia, Turquia e Venezuela. Patrimonialismo e economia de mercado, Brasil, Argentina e outros.
Vamos falar um pouco mais dos impactos da economia de mercado ou a falta dela no Brasil. O Brasil se insere num ambiente de economia de mercado com fortes traços patrimonialistas, onde as iniciativas individuais são muitas vezes dificultadas pelo aparato institucional. O governo e suas políticas acabam sempre sendo utilizadas majoritariamente como fundo de proteção para as elites. A crise por que passa o país hoje é um exemplo que nos mostra como as instituições são usadas em proveito dos grupos que estavam no poder, como diz a expressão amigos do rei. A construção de um ambiente político liberal e de instituições inclusivas que permitam o desenvolvimento econômico e social é uma necessidade urgente, mas sua construção será tarefa extremamente árdua. Na prática, é quase como tornar o Brasil republicano.